Alô a todos que nos assistem em mais um momento especial, junto com a nossa benfeitora Joana de Ângeles, através do seu manancial, que é esse estudo da série psicológica. E hoje estaremos aqui com a Arismar Leon e a Marluce Reis, e vamos nos ocupar do capítulo 17, Jesus em Segurança, e o capítulo 18, Jesus e Sofrimento, do livro que estamos estudando, Jesus e Atualidade. Esses dois capítulos são muito provocativos, né, gente? Porque são temas bastante... faz parte da nossa vida, né, de maneira muito próxima, e são questões essenciais, que é a questão realmente da insegurança e do sofrimento, né, que são temas caros para todos nós, que vivemos muitas vezes diante de situações de sofrimento e de insegurança. E Joana realmente ela vai nos trazer que é muito difícil a gente conseguir uma segurança plena, já que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E que esse é o momento que a gente se encontra a nível evolutivo, e que, então, a segurança na Terra ainda é uma conquista muito difícil, né? E que exige esforço, árduos esforços, né? Para a gente poder realmente chegar nesse lugar de construir, né, uma segurança, seja no campo da vida física e da vida das organizações sociais, mas, acima de tudo, a nível do nosso campo interno, nossa segurança interior. Como é que vocês veem esse tema? Como é que a leitura do capítulo chegou em vocês? Que questões começam a serem provocadas a partir da proposta da benfeitora? Eu acho que é um capítulo bem provocativo mesmo, né, Gelson? E pensando nessa questão da segurança, né, quando a gente pensa em segurança, a gente pensa naquilo que nos dá firmeza, naquilo que nos dá estabilidade. E relacionando com o que Joana de Ângeles traz ali, uma das grandes questões realmente que nós vivemos hoje é que, de alguma maneira, nesse nosso processo evolutivo, o homem foi colocando, né, aquilo que sustenta, aquilo que organiza a sua vida, esse eixo organizador, ele começou a colocar em valores fora, no que estava fora, no material, né, naquilo que é transitório. E isso, como consequência, acaba gerando internamente, né, uma desconexão nossa com um aspecto que o Jung vai trabalhar muito bem, que ele vai dizer que é esse aspecto sagrado da nossa existência. Então, no momento em que o homem começou a colocar fora, né, a sustentação da sua vida, internamente isso começou a gerar uma grande insegurança nele, né? Porque esses valores que estão fora, eles têm a ver com transitoriedade, com aquilo que é finito. Então, no momento que nós perdemos essa conexão com essa instância divina, que é esse Deus que mora dentro de nós, né, numa linguagem do Jung, com esse self, nós realmente nos tornamos muito inseguros. Né? Interessante isso, Marluce, que você está trazendo, porque quando você olha a questão da insegurança de uma forma mais ampla, né, você consegue enxergar esse olhar para dentro e colocar a busca pela segurança como uma busca de toda a humanidade. Então, é um daqueles elementos que vai nos dizer que nós somos diferentes apenas na aparência, mas que nós temos muitas coisas em comum. Todos os seres humanos ligados num denominador comum, vamos dizer assim. Então, Joana aponta nesse capítulo, né, essa questão da fragilidade corporal, a transitoriedade que você coloca. Coloca também como um fator que gera insegurança, né, esse corpo que adoece, esse corpo que tem seus momentos
de desgaste, né, de desajustes, né, e que precisa ser renovado. Ela vai colocar a questão também da instabilidade emocional, né, que a gente traz de tantas vidas ainda, né, pela condição que o Gelson bem citou, da nossa condição como viajores, né, na etapa que nós estamos, nesse planeta de oportunidades, mas também de provas e expiações. Nós temos aí essa gangorra entre as angústias, as alegrias. Mas, Gelson, assim, o que me chamou bastante a atenção ao ler esse capítulo foi a abordagem que a benfeitora nos leva ao nosso estágio moral. É a nossa condição moral, né, aquilo que trazemos ainda no nosso bojo, no nosso interior, nossos instintos agressivos. Porque se formos olhar a insegurança nessa visão mais ampla, vamos dizer assim, ela deixa de ser algo que está lá fora. Ela passa a ser um reflexo desse instinto, dessa agressividade que ainda trazemos dentro de nós, né? Então, o que está lá fora, essa violência, essa sociedade de competição pouco fraterna, pouca colaboração, ela vai trazer toda essa insegurança. Então, nessa visão mais ampliada, eu cheguei à conclusão, ao ler o capítulo, que há uma única maneira de nós mudarmos todo esse processo, que é mudando a mim mesmo. É a única maneira que eu tenho de levar adiante essa mudança e trazer segurança à sociedade. É interessante, pensando nessas questões que tanto a Marluce como tu, né, Arismar, traz esse momento, né, e faz pensar em 3 aspectos da segurança que a benfeitora está trazendo. Primeiro, a insegurança provocada pela transitoriedade das coisas materiais. O corpo é transitório, ele é frágil, ele não nos dá garantia, porque a vida material é transitória, tem modificações, como disse a Marluce também, né? O segundo ponto é o estado evolutivo do que nós vivemos, né? Que tu colocaste, né, Arismar, que é essa questão de ter que lidar ainda, né, com essa instabilidade própria do humano, com seus embates que envolve agressividade, que envolve jogo de poder, que envolve uma incapacidade de confiar ainda um no outro, né, e ter que lidar com movimentos que são realmente gerador de insegurança, né? E, por último, é a nossa condição ainda também frágil, né? Que quando tu coloca que essa segurança vai ser conquistado num processo de trabalho interno. E a tendência da nossa, né, principalmente desse ego, que ainda não compreende esses mecanismos todos, é buscar segurança no controle. Né? Então, a gente quer controlar o outro, controlar a situação, para poder se sentir seguro. E segurança não é igual a controle. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente quer controlar uma situação, mais a vida mostra que a gente é pequeno para dar conta, querer controlar tudo, e mais inseguro a gente fica. Então, uma segurança psicológica, espiritual, emocional, baseada no controle, se torna um jogo neurótico. E uma armadilha que muitas vezes vai criar apenas rigidez e impossibilidade desse caminho que tu está trazendo, Arismar, que é justamente o caminho de um trabalho comigo mesmo, um trabalho de transformação interna, em especial dos valores éticos e morais, que me dão uma perspectiva nova e uma base segura para a minha vida. Né? E é isso que a gente, de uma maneira, é desafiado aqui na proposta da benfeitora. Eu acho que, Gelson, a gente realmente tenta controlar muito, porque a gente nem percebe que se desconecta daquele centro divino, né? Daquele aspecto sagrado da existência. E aí eu separei uma citaçãozinha bem pequena aqui, que eu acho que encaixa muito bem aqui, que é do Leon Denis,
quando ele vai falar no problema do ser, do destino e da dor, ele vai dizer, né, que o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo, né? Os Vedas dizem, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E a sabedoria persa diz, vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Então, todos esses grandes ensinamentos, eles concordam nesse ponto, que é na vida íntima, né, no desabrochar das nossas potências, é que está um manancial da felicidade. Mas que existem poucos homens que conseguem ler isso, né, que sabem explorar essas jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Ele diz, gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, né, das riquezas psíquicas. Então, eu acho que é justamente essa desconexão, esse desconhecimento dessa riqueza interior que tem a capacidade realmente de nos dar segurança, porque é esse aspecto divino em nós, né? Como a gente está tão longe disso, a gente se defende querendo controlar, né? Muitas vezes controlar o que não é controlável, né? Muito interessante essa colocação que você trouxe de Leon Denis, porque ela veio de uma forma muito oportuna para o capítulo, porque Joana, ela vai nos colocar que salvo está aquele que sabe quem é e o que veio fazer no mundo. Então, ela ressalta Jesus, né? Que Jesus tinha plena consciência, já no seu processo de ser crístico, de a sua missão de trazer o reino de Deus na Terra. E aí tem uma passagem, amigos, que é muito interessante, que é o encontro de Jesus com um juiz nos arredores do templo de Jerusalém, que está no capítulo 3 do livro Boa Nova, as primeiras pregações de Jesus. Ele vai encontrar com Haná, um juiz, e esse juiz, vendo aquele ser ali meio diferente, né, um nazareno, chamou a atenção dele, aquele olhar profundo, sereno, se acerca de Jesus, então, e pergunta, escuta, o que vem fazes por aqui? Ele falou, olha, eu vim instituir o reino dos céus, o reino de Deus. E aí começa o diálogo, sim, e ele, Haná sorri, né? Hana sorri e fala, mas sim, mas cadê os seus soldados? Quem vai lutar por ti? Você conhece algum príncipe? Você é amigo de algum príncipe? Ele falou, não, meus companheiros vão surgir de todos os lugares. Mas, escuta, mas não se faz uma boa estátua com lama. E aí Jesus, então, vai nos dizer que não há mármore mais formoso e belo do que o sentimento dos meus companheiros. E não há cinzel mais efetivo do que a sua boa vontade. E eu vim instalar o reino de Deus em seus corações. O reinado de Deus está em seus corações, que é em direção a esse processo, novamente, do convite, né, de irmos para dentro e de entendermos, Marluce e amigos, esse chamamento, né, esse chamado, ou seja, a salvação não é um processo de irmos para fora no sentido de ficarmos dependentes daquilo que é exterior, como você colocou, como o Gelson citou, mas sim um processo de aceitação do reino de Deus dentro de nós, né? Um processo para dentro. Com certeza, essa lição aí, né? A gente comentou até nos primeiros encontros aqui da série psicológica, acho que foi o terceiro e quarto encontro, a gente comentou essa passagem da Boa Nova, e é interessante, porque realmente, quando fala do salvamento, que essa salvação é um estado de consciência tranquila, né, diz a Joana, de autodescobrimento. E a humanidade atual se apresenta justamente ao contrário disso, né? A gente vê, hoje em dia, isso que a Marluce fala, dessa perda de conexão com o nosso centro orientador, né? Ou seja, há uma perda da representação interna da vida, né? Que é o self.
que é essa conexão com o divino e com a consciência da nossa realidade espiritual. E isso vai gerando um sentimento de se estar à deriva e de vivendo esse caos de turbulência, né, que a gente vive atualmente, né, e que gera tanta insegurança, tantos efeitos emocionais, né, com pouco problema de dormir, com questões de depressão, com questões de ansiedade muito elevada, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, a gente vê que toda uma questão que se apresenta aí, que nos desafia e que representa muito o momento das patologias mais modernas, que são as patologias do desamparo e as patologias do vazio. Né? E entre essas patologias do desamparo e do vazio está a questão dos pacientes borderline, né? Que realmente representa uma identidade mal construída. Então, essa questão da insegurança está tão presente na nossa vida que acaba estruturando personalidades, transtornos de personalidades e patologias muito atuais, que acabam sendo uma forma de ser, né? Porque essa realidade transpessoal, né? que é a noção desse divino, que tanto imanente como transcendente, e a perda dessa consciência, né? Dessa representação, vai trazer as anarquias internas de volta, né? O caos, não só externo, mas o caos interno dos desejos pessoais contraditórios que vão assumindo poder e vão gerar ainda mais insegurança. Então, a gente vive muito, e aí a questão da salvação, como a Lisemar colocou, então é uma proposta de eu me reencontrar comigo mesmo, me reencontrar com a minha essência divina, com a minha essência espiritual, e buscar esse estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, que se faz na proposta da benfeitora, como Arismar tanto nos chamou a atenção, é saber quem somos, quem é você, né? E essa é uma pergunta realmente fundamental aí, né? E aí, né, Gelson, ela traz, né, aquele que perseverar, né, a fala de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aqui a gente está falando de um processo, de uma caminhada, né, que se fora a gente não tem mais nada para se segurar e que possa nos dar segurança, e buscar essa salvação, então, tem a ver com a gente libertar, com a gente resgatar aquilo que já está dentro de nós, né? Esse reino que está ali e que é onde realmente, então, esse reino interno é onde eu boto a minha energia, né? Aquilo que vai dar sentido para a minha existência. Então, tem esse trabalho de perseverar, né? Não é uma coisa fácil, não vai acontecer só no insight, né? Tem toda uma caminhada que passa também pelos sofrimentos e por entender, né? Esses processos da vida que a gente está trazendo já de várias encarnações, justamente para tentar ampliar nossa consciência, né? Dessa natureza divina que nós temos. É curiosa essa situação da salvação que Joana nos traz, né, a benfeitora, que vocês estão colocando, porque, assim, se a gente for ver a humanidade como um todo, uma boa parte dela não está preocupada com salvação alguma, né? São pessoas que passam pela vida, do berço ao túmulo, tentando só desfrutar o aqui, o agora, e essa ligação muito grande com o imediato, com o materialismo, sem nenhuma transcendência, sem, né, vivendo o sectarismo, vivendo uma situação assim, do aqui e agora, com transitório, né? E daí, como o Gels colocou, essa síndrome, né, da moderna, pós-modernismo, da sociedade contemporânea, que é o vazio existencial, a vida sem sentido. Aí você já tem um outro grupo, né, que vive essa religiosidade extrínseca, né, pessoal que busca a salvação com coisas lá fora, né? Então, a salvação estaria lá fora. Então, vamos buscar a salvação nos ritos, nos dogmas, como a vivência de uma religiosidade extrínseca.
né? E aí, o que Joana nos convida para o capítulo, para essa questão do autoconhecimento, né? Que é a salvação vindo de dentro. É a salvação que parte de nós mesmos. E essa posição, ela nos obriga a sair de uma situação de autocompaixão, de vitimicismo, e assumir a responsabilidade pelo nosso destino. E assumir a responsabilidade pela construção dos seres felizes que seremos, né? A segurança, então, passa por esse processo. A segurança passa por essa modificação. Tu está falando, Arismar, eu estou lembrando o quanto a Joana ela está realmente na vanguarda do que existe de mais atual em pesquisa ligada à cura, seja a cura pela medicina e pela fé. O Thomas Ksordas, que é um pesquisador americano, e o Patterson, por exemplo, eles referem que a experiência de cura é uma experiência de totalidade. E que a cura pela fé não trata apenas da patologia, mas o modo de vida, porque você está falando, a questão é o modo de vida aí, né? E o Ksordas, ele fala que o que tem de similar, né? de igual para a medicina e a religião, é que tanto a medicina como a religião trabalham com o sofrimento, com a ideia de sofrimento e a ideia de salvação, que é justamente isso que está sendo trabalhado aqui. Então, é muito interessante a Joana trazer essa ideia de salvação em relação à insegurança, né? Porque a ideia de salvação realmente é um tema que está lá no princípio, como tu falou, né, Arismar, né, da dinâmica da vida, né, religiosa e da busca do ser humano, né? E de uma certa maneira, envolve, né, toda essa caminhada que vai resultar naquilo que Joana vai falar também, da responsabilidade. Né? Que isso que está trazendo no final, né? Que, de uma certa maneira, o processo de superação da insegurança, esse homem seguro, esse homem que está sustentado em si mesmo, lúcido, consciente, confiante, né? Que é um processo terapêutico aí, né? Que de uma experiência transformativa que envolve predisposição, empoderamento e transformação. Então, aí ela vai colocar junto com a salvação, junto com a responsabilidade, a questão da fé, né? Do crer aqui, que ela vai retomar também no próximo capítulo, né? A questão da fé como um suporte de segurança na nossa vida, a fé como essa conexão com a vida, né? Essa confiança que a vida é perfeita no seu ajuste, nas suas leis, e que é sustentada por o amor do Pai, né? E a gente poder realmente vivenciar esse sentimento de sentir, né? Pertencendo a esse campo amoroso e usufruir desse suporte que a fé nos dá, né? Que é fundamental também nesse trabalho aí, dessa caminhada de busca de si mesmo, dessa salvação, dessa inteireza aí que a gente está trazendo a partir da benfeitora. Eu acho que aqui a gente pode, né, Gelson, conectar com esse compromisso que a gente tem com a vida da gente, né? Porque aqui ela fala de Jesus, né, quando Jesus atestava a segurança que o caracterizava em todos os momentos por estar comprometido, né? Então, essa segurança que vai vir por eu assumir a responsabilidade e me comprometer com o meu caminho. E entendendo que nessa lógica do Cristo, que é a lógica do coração, nós jamais vamos estar desamparados, né? E ele fala ali, né, da mansuetude, né? Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então, essa mansuetude, isso que não tem pressa, que não precisa ter inquietação, porque as coisas, dentro da lógica amorosa dele, as coisas têm o seu tempo, e desde que a gente esteja comprometido com isso, né, certamente a gente não vai estar sozinho, né? E isso por si só nos dá uma segurança enorme, tendo ele como guia, né?
precisamos, né, dar vida a esse reino de Deus, né, que é o reino da mansuetude. E nós fazemos o contrário. Para nos defender, nós entramos com essa lógica que o Gelson colocou, de olhar para fora, nós nos defendemos sendo agressivos, né, mostrando os dentes, tentando controlar. E fazemos um caminho que é do adoecimento, né? Nós vamos até para o próximo capítulo agora comentar sobre isso, né? Porque aceitar o convite mesmo do reino de Deus dentro de nós é mudar essa ótica, é mudar essa maneira de ver a vida e de nos vermos a nós mesmos, né? Aquilo que está lá fora é o que está aqui dentro. Então, a violência e a insegurança da sociedade é consequência do que está dentro de mim. A pobreza, a desigualdade que está lá é a avareza que está dentro de mim. A bondade que começa a surgir, alguns cantos de fraternidade, é a que está dentro de mim. Porque nós vivemos uma sociedade que ainda confia muito nas ideologias, então a gente tenta formatar as coisas de fora para dentro. Porque uma sociedade que não vive essa realidade do chamamento de Jesus, né, para dentro de nós temos que estabelecer leis, né, regras, para regularizar a nossa relação. A partir do momento... Eu estava aqui imaginando, enquanto vocês estavam falando, viver assim uma sociedade utópica. Imagina todo mundo vivendo a mansuetude. Ninguém violento por dentro. Como é que seria lá fora? Imagine. Tenta imaginar isso. Nós transformaríamos completamente o mundo. Só que aí a gente fica tentando transformar, né, criando situações externas, que são manifestações passageiras e que não são fugindo da real, vamos dizer assim, e a única solução possível que é transformar nós mesmos. Parece assim, nossa, esse pessoal fica falando em Joana, em se transformar o tempo todo. Amigo, não tem outra saída. Jesus já nos disse isso há 2000 anos atrás. É interessante, né, que é justamente isso. Ou tu tenta reagir, né? A Joana fala que a gente é muito reativo ainda e pouco reflexivo, né? Então a gente tem que realmente trabalhar mais essa consciência, nossa capacidade de usar o sentimento e a razão, mais do que essa resposta automática ainda, muito alicerçada na reminiscência dos impulsos, instintos que condicionam a nossa vida e da qual a gente está muito prisioneiro ainda, né? Então a gente fica ou está preso nisso ou está no apego, né, da impermanência, que também gera sofrimento. Já entrando de uma maneira no capítulo 18, né, Jesus e sofrimento, que muito do sofrimento e da insegurança, né, juntando esses dois temas que a gente vive, é porque a gente põe o foco nas coisas externas e no apego do ego, dentro do ego com as coisas externas. Quando a Joana traz a ideia de crer, então, né, para mim, crer é onde eu ponho a minha energia, onde eu ponho meu valor, onde eu assento a base da minha existência. Então, onde está o teu coração, né? A gente diz, onde está o teu desejo, está o teu coração. Então, a crença também é um vínculo que sustenta a base que orienta a minha vida. E ela é muito clara quando ela diz que a gente possa realmente desejar, né, segurança a partir de confiar os nossos planos a Jesus, né? Ele tem o roteiro seguro. Ele tem realmente a chave que vai abrir as portas de todos os caminhos que envolve a necessidade da nossa vida, né? E poder realmente trazer a figura do Cristo como esse elemento aí fundamental. E aí ela vai dizer que, na medida que a gente vai buscando esse roteiro que está em Cristo, a gente vai retemperando o ânimo e buscando perseverar nesse caminho até chegar na paz, né? Uma paz que ela traz essa imagem da paz que luarizará o coração, né? E que a Marluce adorou esse termo, né, Marluce? Adorei. Explica, porque a luz... isso hoje. Oi? Explica, porque eu achei sensacional, eu não conhecia essa expressão. A luz refletida da lua, né? Uma luz mais suave, né?
Isso é interessante, né, Elismar? É interessante porque isso é até utilizado em técnicas, né? Fotografia. A luz forte, a luz dura, né? Chamada assim, ela mostra só contrastes, né? Aquilo que está nos extremos, que é uma necessidade nossa também, de vivermos os contrastes. Vocês vão ver isso na série toda, a gente falando a necessidade de vivermos o contraste, né? Para essa integração. E nós estamos vivendo agora o egoísmo. O egoísmo é o contrário do amor. Para vivermos o amor, nós vamos ter que passar por egoísmo, nós estamos passando por ele, vivenciando esse contraste. E essa luz suave, né? Essa luz do Cristo, que é uma luz que aclara, mas vendo o todo, né? Nesse convite de que realmente conheçamos a nós mesmos e a paisagem que nos cerca de uma forma mais ampla. A luz suave permite ver o todo, né, Marluce? Por isso que ele é manso e humilde, né, de coração. Jesus traz essa suavidade mesmo, essa amorosidade. E essa questão do querer, eu achei muito profunda a Joana dizer que o querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo. Sim. Olha só, gente, como é que a gente podia pensar isso, né? Que o querer em profundidade, ele realmente exerce um efeito profundo em nós, né? Porque quando Jesus pergunta, né, que queres que eu faça por ti, né? Esse desejo que a gente precisa ter, essa realmente, esse querer, movimentar esse querer, no sentido de eu não estou mais depositando no outro a minha cura, eu estou trazendo para mim, eu quero, eu me responsabilizo por isso, né? Pelo meu próprio processo. E isso implica realmente eu olhar para essa minha realidade íntima, né? Para onde eu realmente estou botando a minha energia psíquica. É interessante porque realmente a Joana abre o capítulo 18 trazendo realmente essa postura psicopedagógica de Jesus, terapêutica de Jesus, quando alguém estava enfermo e ele perguntava se a pessoa realmente desejava que ele a curasse, né? Então, se elas criam também no poder dele curar. Então, duas coisas, né, que ele questiona. Tu crê que eu posso te curar? E tu quer ser curado? Né? Quer dizer, então, é uma provocação profunda essa, porque quando ele questiona se tu quer ser curado, tem que fazer consciência. Né? Então, Jesus, nessa pequena questão aí, ele está tocando profundamente no nosso mundo interno e provocando a gente sair de nós mesmos e dizer, espera aí, né? Eu quero ser curado? O que eu estou fazendo para isso? O que representa isso? Né? De uma maneira, quem é esse cara que está me curando aqui? Quem é esse que eu estou depositando o poder para me levar à cura, né? Para esse caminho de cura? Então, de certa maneira, aí ele já faz uma revolução psicológica. O interessante desses dois capítulos, que eu vejo assim, uma ligação muito grande da insegurança e o sofrimento, é que essas duas situações são inerentes ao nosso processo interior, né? Causado ainda pela nossa condição moral mesmo, né? O sofrimento como esse recurso pedagógico, né? De nos convidar para outros caminhos, para o direcionamento dessa energia psíquica, da nossa criatividade, do nosso fazer, do nosso pensar para um outro caminho, né? E muito curioso, porque ela coloca no capítulo, Gelson e Marluce, que querer é decidir-se. Olha que coisa interessante, porque você aceitar o reino de Deus dentro de você não é um caminho de se esforçar, é um caminho de que você toma a decisão. Você toma a decisão e fala, eu quero a partir desse instante esse reino de Deus dentro de mim. E é o agora, é no agora. Então, é uma decisão que nós todos podemos fazer. Eu achei muito forte essa colocação do querer como decidir-se, sabe? Eu achei importante ela ressaltar isso dentro do capítulo. Porque ela coloca daí, né, Arismar, porque o que tem a ver com esse querer e esse crer
tem a ver também com maturidade psicológica, né? Então, Exato. de novo, trazendo a responsabilidade para nós. E essa questão da consciência, eu me lembrei daquela frase clássica do Jung, quando ele diz, né, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, esse eu decido, eu querer, enquanto tomar uma decisão, é eu assumir também as rédeas, ampliar essa consciência e assumir a responsabilidade. Porque a grande questão é que a gente vai ter que viver, a gente vai ter que se arriscar, como diz o Gelson, eu adoro essa expressão, a gente vai ter que pagar o preço da vida, né? Não tem jeito. E isso implica numa decisão nossa. Ou eu posso ficar encolhido, né? E por medo, e por receio, e por insegurança, eu não assumo, né, a minha realidade íntima, o meu compromisso, e aí eu estou, de uma certa maneira, atrasando a minha evolução, né? Ou eu eu me decido, eu tomo essa decisão, né? E aí todo esse processo se desenrola. O que eu acho importante aqui, Marlúcia, que de maneira magistral a benfeitora nos traz, é que, no fundo, tu está sempre usando o livre-arbítrio. Consciente ou inconscientemente, tu está tomando decisões. Sim. Tu pode até não ter, tu pode ser egóico, a consciência do que está implicado, mas o self, o espírito, está sempre tomando decisões, né? Então, quando Joana coloca a proposta de Jesus, que ele provoca esse questionamento, é que a gente possa, de uma certa maneira, primeiro, tomar consciência que nós somos livres e que a gente paga o preço pelas nossas escolhas, que a gente está sempre escolhendo para o bem ou para o mal, para o sofrimento ou para a construção da harmonia em nossa vida. Então, o querer, o crer, né, é a base que movimenta a nossa alma, né? Exato. E de essa maneira ela está trazendo também a importância de se tornar lúcido em relação a isso. E aí realmente encontrar uma fonte fundamental da alma, que é a vontade. A vontade é um dos elementos mais importantes do espírito, né? Junto com o sentimento e o pensamento. E de acionar nossa vontade. Então, eu posso até não conseguir mudar agora. Gente, porque a mudança não é de um dia para o outro, né? Mas eu posso dizer, não, eu quero ser feliz. Eu quero o melhor da vida. Eu acredito em Jesus. Eu acredito nessa proposta. E eu quero ela para mim. Então, esse ato de vontade é um ato libertador. Diante de sumir, por isso que ela falou que isso que a Marlúcia falou da benfeitora, né? Que eu creio uma decisão grave de maturidade emocional e humana, que justamente impele a gente a assumir a consciência do nosso livre-arbítrio e da onde a gente põe a nossa energia, a nossa libido, né? Então, eu acho que isso é uma questão que talvez muita gente não tem consciência ainda, que a gente pode ter vontade, né? E usar essa vontade em nosso benefício, porque de uma maneira ou de outra a gente está seguindo algum caminho, né, gente? Então, eu posso dizer, não, eu quero me libertar, eu não quero sofrer, posso demorar, posso não encontrar ainda a resposta, posso não encontrar ainda o caminho, mas eu estou tentando, eu estou em favor disso, eu assumi essa postura para mim. Eu acho isso fundamental. É a questão da escolha. E quando eu li esse capítulo, gente, mas eu me lembrei, assim, fui remetido mesmo ao paralítico de Cafarnaum. Essa questão do querer e do crer. E eu gostaria de relembrar vocês nessa. Bom, essa passagem, como vocês sabem, está em Mateus, né, 9 e Marcos 2. Mas lá é aquele paralítico que vai com seus 4 ajudantes. Vamos tentar tirar o espírito das palavras aqui, né, gente? Para entender onde é que está situado isso tudo que nós estamos falando nessa parábola. Então, ele é ajudado, ele não tinha condições de ir sozinho até Jesus. Então, ele é ajudado por 4 amigos, né, dele. E, agora, ele tinha o querer, ele tinha a boa vontade, que é a direção de ir até Jesus. Que essa é o bom querer. Porque
Aí vem uma situação do tal do esforço sem a boa vontade. O esforço sem a boa vontade é fuga de nós mesmos. Você está fugindo. O esforço, ele é bem-vindo quando você já tem a direção para ele. Senão você fica remando em círculos. Você não sai do lugar. Então, com a boa vontade, que é saber para onde você ir, a partir daquele momento, você aciona instrumentos espirituais que vão favorecer você chegar até o Cristo. No caso aí, os 4 amigos. Então, os 4 amigos aí representam as circunstâncias, as pessoas que aparecem na nossa vida, direcionando a nossa boa vontade. E aí, o que acontece? O paralítico chega lá, aquela multidão toda, né? Vamos abranger. Quem é essa multidão que estava lá com Jesus? Curiosos. Ainda não tinham a boa vontade da modificação. Estavam lá simplesmente por curiosidade. E eles representam, então, os obstáculos que nós vamos ter, né, pessoal? Toda vez que você fizer a decisão correta, a decisão de ir ao encontro do Cristo, que ele está lá nos aguardando, você vai ter os obstáculos da vida. E aí entra na perseverança que a Marluce colocou, não desistir. O que eles fizeram? Usaram a boa vontade, levaram o paralítico até o teto, né? Aí já uma ilusão de que para chegar ao Cristo nós temos que elevarmos até o nosso máximo, para depois abrir uma janela ali, né, um buraco no teto, para que a gente possa, então, chegar até o Mestre. Certo? Então, observem que o processo da boa vontade começa numa decisão do paralítico, eu quero ir até lá. Aí as circunstâncias da vida, representadas por esses amigos, vão levar-nos até o Mestre. E os obstáculos? Um monte deles. Né? Então, eu acho muito interessante essa passagem, nesse sentido da representação da boa vontade, né, do querer. E aí Jesus pergunta para ele, mas você o que quer? Você quer realmente que eu lhe cure? Sim, eu quero ser curado, né? Que é essa fé. Isso a Joana trabalha muito, né, nessa questão de que quando a gente faz um movimento, quando a gente toma a decisão de querer mudar algumas coisas, que realmente são muitas coisas que a gente está trazendo, né, de muitas encarnações, e são dificuldades nossas, profundas. Quando a gente faz um pequeno movimento, ela diz que vai ocorrer forças no sentido de impedir, por isso que a gente precisa movimentar a vontade, né? E por isso que ela fala de não desistir nunca, começar agora, da onde a gente está. Ela diz, olha, claro que nós somos atravessados pela história da nossa família, por tudo que a gente viveu, pelo contexto que a gente está, mas ela diz, não te fixa tanto no passado, olha todo esse potencial que está disponível aí, né, e que também está dentro de nós. Né? Então, essa ideia de perseverar, do querer, como isso é fundamental, né, nessa liberdade aí que o Gelson estava trazendo, e a gente ter essa noção que realmente, mesmo não escolhendo, nós estamos escolhendo, né? Quer dizer, nós é que vamos ter que dar conta da nossa caminhada. E isso me faz lembrar, Marluce, assim, né, quando eu estava lendo e meditando aqui sobre o material que Joana nos brinda, o quanto Jesus ele trazia questões de ordem intemporal. Exatamente. Né? Porque se o sofrimento é fruto da transitoriedade, né? E tem a ver muitas vezes com apego, com a ignorância, e também é uma certa confusão entre dor e sofrimento, né? E hoje as pessoas não querem lidar com o sofrimento, querem lidar com, só ficam presas na dor, de não querer evitar a dor, né? Enquanto o sofrimento é como lidar com a dor, né? Então as pessoas hoje em dia estão até regredidas e incapazes de sofrer, do bom sofrer que o Evangelho nos traz, né? E fica num sofrimento surdo, num sofrimento pior ainda, porque são incapazes de suportar e lidar com a dor, fugindo da dor, ou frustrados da dor, ou de uma maneira transformando a dor como um centro da sua vida. Daí, né? E Jesus vai justamente tirar essa consciência limitada desse homem que está ainda prisioneiro desse mundo transitório e infeliz,
e vai trazer questões de ordem temporal, porque justamente a verdadeira novidade, né? E por isso que o Evangelho do Cristo ele é sempre novo, não é aquilo que não é aquilo que não envelhece apesar do tempo. E o que não envelhece apesar do tempo é a verdade que Jesus traz, né? Então, Joana, ela vem ressaltar, sublinhar essa proposta do Cristo, né, de poder realmente se ocupar desses temas que são realmente imortais, né, intemporais, que são fundamentais para a nossa existência, que calam diretamente a nossa alma, as questões que movem a evolução do espírito, né? E isso ela, de uma maneira, nos coloca de maneira muito clara aqui no capítulo dela. Eu acho muito... Oh, desculpa, pode ir, Marluce, desculpa. Não, eu só queria chamar a atenção para uma frase que ela coloca aqui, né? Quando Jesus pergunta, tu crês que eu posso te curar? E aí ela diz assim, ó, que Jesus, sensibilizado por tal esforço, né, desse homem, o liberta da doença. Isso me tocou profundamente. Jesus sensibilizado pelo nosso esforço, né? Então, o esforço que a gente faz sensibiliza o Cristo. E aí ele pergunta, tu crês que eu posso te curar, né? Então, o quanto a nossa decisão de assumir, né? De ir com mansuetude, como ele diz, de pegar esse fardo dele que é leve, sensibiliza ele. E aí ele está ali à nossa disposição. Eu acho que a gente não consegue imaginar tamanho amor assim, né? Alguém poder nos amar tanto assim, né? Era isso, Arismar. Não, é interessante isso, porque realmente é esse esforço reconhecido depois da boa vontade, né? Da boa vontade sincera. Mas eu queria voltar a essa questão do Gelson, principalmente uma atitude muito grande do Ocidente nosso, né? De extirpar o sofrimento, de retirar o sofrimento. E o Gelson tem uma frase, citando sempre Jung, que eu gosto dela, que Jung coloca que nós devemos superar o sofrimento, né? E esse processo da superação do sofrimento é o processo do crescimento do ser, do crescimento espiritual, dessa conscientização. Então, o sofrimento está aí fora, não para ser extirpado. O sofrimento como um recurso pedagógico, né? Na sua carta que Paulo vai escrever a Gálatas, né? Em tudo dai graças, é exatamente isso, de entendermos que, para nós, ainda que estamos aqui no jardim de infância, né? Lembram lá do pré-primário, lá, não sei como é que chamava, essa questão aí da escola hoje, como chama, né? Eu até esqueci da minha época, mas era o prézinho lá, era o pré, agora eu não sei como é que chama. Mas lá, nós estamos antes disso, pessoal. Então, a consciência nossa, né, esse chamado de entendermos que, sim, a frustração vai existir, a necessidade de passarmos pela frustração, né, a necessidade de ressignificar a questão do erro, que dentro das leis naturais, pelo uso do livre-arbítrio, como o Gelson colocou, nós vamos errar. Aí vai vir o remorso, vai vir a culpa que paralisa, mas aí a Joana coloca em outras instâncias a culpa como uma capacidade do despertamento dessa responsabilidade, né? A culpa levando essa responsabilidade para que possamos assumir o controle do nosso destino, né? Então, assim, eu acho que é muito bom a gente trabalhar essa questão que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele tem essa paciência conosco na nossa caminhada, de entender que nós estamos lá atrás ainda, né? Por isso que eu acho que Jesus olha assim com esse carinho, com essa mansuetude para nós. Oh, meu Deus, eles são criancinhas, são bebezinhos ainda, né? Por isso que o Jung vai dizer que todos os maiores e mais importantes problemas da vida são fundamentalmente insolúveis, né? Porque tem que ser assim. Porque não é o mundo que está se transformando, é o homem que está se transformando para o mundo se transformar. E por isso essa ideia, né, que esses processos não podem ser resolvidos, né? A gente está muito preocupado nessa fantasia egóica
de querer controlar desempenho, sucesso, eficácia, solução, de ficar preso da solução e fica frustrado porque a vida não dá a resposta que a gente quer, hoje não tem controle sobre ela, e esquece que a questão não é a solução, mas é a experiência do processo que eu estou vivendo, e que, às vezes, a questão não é para ser resolvida, mas para despertar minha sensibilidade, para educar meu sentimento, para gerar consciência, para superar através de valores éticos que eu estou desenvolvendo, que vai amadurecendo a minha alma. Então, esse é o processo aí que está ligado a essa questão do sofrimento, e por isso que está lá, né, no Evangelho, que a gente tem que tomar o cálice até a última gota, né? E isso ajuda a falar, a vida é um desafio, a vida é uma luta, e ninguém pode fazer história se não quiser arriscar tudo, né? E levar essa experiência até até o âmago, né? E não ficar preso no passado, mas ver então cada oportunidade como uma forma de um novo começo, de um aprendizado, de um amor que vem do Pai, que nos convida realmente a quebrar com os padrões velhos em favor desse homem renascido. Então, isso que é importante. Que forte isso, né, Gelson? Porque eu estava pensando no que o Jung também dizia, né? Que as pessoas chegavam para a terapia e a função da terapia não era para deixá-las felizes. Ele dizia, não, as pessoas vêm para a terapia para aprender, para entender como que elas vão lidar com o sofrimento que é da vida. Então, a gente também tem essa coisa do pré aí, né, Arismar? A gente também tem uma fantasia, né, de que a nossa vida tem que ser felicidade, eu não posso ter sofrimento, e a gente não compreende esses mecanismos, né, que vêm do Pai, né, que realmente é a forma que a gente tem de despertar. Porque se está tudo bem, se eu estou na minha zona de conforto, não acontece nada. Agora, quando vem o sofrimento, aí sim a consciência ela começa a se desenvolver por esse atrito, né? E aí a grande questão é, que lugar eu quero ocupar? Eu quero sair desse sofrimento? Eu quero entender esse sofrimento? Ou eu quero me colocar como vítima? E aí sim a gente tem toda essa liberdade de, bom, a vida é tua, tu tens o livre-arbítrio, né? Tu pode te identificar com esse sofrimento e ficar ali. É uma escolha também, né? Eu estava pensando, ao ler esses 2 capítulos, né, qual era o convite do Cristo, né? E refleti, e assim cheguei à conclusão que o convite do Cristo é o convite à fraternidade. Porque se nós pararmos para pensar nos valores, né, lá da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, olha só, amigos, o que nós já tentamos? Nós já tentamos a liberdade sem a fraternidade. A liberdade sem a fraternidade, ela leva a uma desigualdade desumana. Nós vivenciamos isso em várias sociedades nossas. Então, liberdade sem fraternidade, ela leva a uma desigualdade. Agora, uma igualdade sem a fraternidade, nós também já tentamos. E ela leva o quê? Ao autoritarismo. Então, quando você ganha em igualdade, você perde em liberdade. Quando você ganha em liberdade, você perde em igualdade. Agora, isso são resoluções nossas, de fora para dentro. Nós não tentamos ainda a terapêutica do convite do Cristo, que é a fraternidade. Então, se nós realmente pensarmos nisso, no convite do Cristo, desse exercício da mansuetude, da mudança interna, aí nós vamos conseguir realmente ter uma sociedade que seja fraterna, em primeiro lugar, com liberdade, a liberdade que não violenta, que não vai exercer o dano ao outro, e vamos ter a igualdade, porque nós vamos nos libertar do supérfluo, né? Então, o caminho é a fraternidade, o convite é a fraternidade, porque às vezes a gente pensa, bom, o que é o amor? O amor, às vezes, é uma coisa mais distante, mas a fraternidade parece estar mais próxima. Então, eu acho que se a gente pôr os 2 pés na fraternidade,
a gente deixa o ser egóico, o egoísmo aí no caso, né? O ser egoísta que nós somos, e vamos começar a vivenciar os seres crísticos que seremos, né? Vamos passar pela colaboração, pela fraternidade, eu acho. É. É o E aí eu caminho. fico pensando qual é o convite da benfeitora nesses 2 capítulos, né? Foi o convite do Cristo, né? E eu fico pensando, qual é o convite da benfeitora e qual é a questão que ela coloca nesses 2 capítulos. E para mim, né, que eu vejo assim, fazendo um resumo da proposta dela, né, é que ela está fazendo um convite ou provocando essa questão central de que a grande questão é dizer sim a si mesmo, a si próprio. Exato. Como a mais séria das tarefas, que é estar consciente de tudo o que a gente faz. Assumir-se, né, Gelson? Assumir, ter sempre diante dos nossos olhos, né, essas contradições para que a gente possa, nesse compromisso, né, fazer o desenvolvimento da personalidade espiritual plena, né, que é esse autodescobrimento que ela coloca aqui no capítulo. Né? E tudo que é bom é difícil, né, gente? Né? E isso é uma das coisas mais difíceis, mas fundamentais, né? E que envolve frustração, envolve desapontamento, porque isso é um choque necessário para o nosso sentimento. Porque isso não é só a amargura que vem da frustração, mas sim um incentivo para poder justamente diferenciar, discriminar e elaborar o nosso sentimento. Então, se o fracasso dói para o ego, né, frente a um projeto que não deu certo, uma pessoa amada que não correspondeu aos nossos anseios, ele é um impulso de dor, de sofrimento, mas também é a possibilidade de eu enfrentar questões que emergem a partir disso e buscar uma modificação e ajuste em favor da elaboração das minhas forças espirituais, da sutilização das minhas emoções em favor desse desenvolvimento pleno de mim mesmo, né? Isso eu acho bem. Aí dá para linkar com essa questão da fraternidade que o Arismar está colocando, porque se eu assumo, né, e consigo dar conta dos meus fracassos, das minhas dificuldades, do meu mundo interno, da minha realidade, se eu verdadeiramente consigo lidar com isso, aí sim eu posso me tornar uma pessoa com compaixão, porque se eu aceito em mim, eu vou ter a capacidade daí de poder aceitar no outro. E aí sim, eu acho que começa a gente pode pensar que começa a fraternidade também, né? Exato. Quer dizer, eu olho para esse meu próximo, que Jesus falou, e penso, puxa vida, eu poderia estar passando por isso também. E aí sim eu consigo estabelecer um vínculo afetivo com essa pessoa. Nós estamos já finalizando o nosso encontro, mas eu queria ainda chamar a atenção para a última frase do capítulo, né? Se ela diz, se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, ou seja, uma confiança que a gente pode, né? E usar essa vontade, esse poder, não adieis o teu momento de consegui-las, pois esse é agora. Então, esse posicionamento que a todo momento está fazendo escolha. E qual é a escolha que tu está fazendo para a tua vida? Que escolha, nesse momento, tu está fazendo em relação a você mesmo e aquilo que a vida te coloca? Isso me lembra uma carta que uma paciente mandou para o Jung, que ela tinha ido morar num outro país, né? Estava deprimida, porque ela perdeu os referenciais afetivos, a história dela, da cultura que ela estava inserida, toda a rotina que ela já estava acostumada, e foi então para uma realidade totalmente diferente. E ela então perguntava para Jung como fazer para lidar com essa depressão dentro de uma situação que ela não via muita possibilidade, porque tudo era muito diferente e não trazia para ela nenhuma possibilidade de esperança, de alegria, ou seja o que fosse. E ele disse que não pode responder isso para ela, mas ele sugere assim que a gente tem que movimentar a energia, né? E Joana fala, né?
A vida precisa de movimento, precisa de ação, precisa de atitude, né? Então, ele diz, né, que ela deve se aliar, daí tem a questão da fraternidade aí que foi colocada, se aliar a uma ou duas pessoas interessantes, né, amáveis, e se tornar útil para elas. Isso é a dica que Jung dá. E poder de cultivar coisas boas, plantar, cuidar de animal, se cercar de beleza, e mesmo que a escuridão continuasse densa, que ela lutasse, né? Se eu tivesse que lutar, eu penetraria dentro de mim mesmo, no centro, né, desse terreno, e não descansaria até que uma nova luz surgisse, né, em meio da dor, né? E porque a natureza reverte a si própria. E ele pegaria esse incômodo, essa raiva, e jogaria em favor dele, né? Com todo esse ardor, derretaria o chumbo dele e renunciaria a tudo a se engajar nesse processo de poder realmente, né, superar, nem que ele tivesse que deslocar seu quadril, né? Porque ele diz esse movimento geraria luz e abriria um novo céu que naquele momento estava sendo impedido de ser visto pela atitude interna dele. Então, essa provocação que a benfeitora faz, né, de poder realmente não deixar para depois. E realmente se enfrentar a vida difícil, gente, se abandonar e evitar, é mais difícil ainda. Então, vamos confiar em nós, vamos confiar na vida, vamos confiar em Jesus, em Deus, e vamos assumir conscientemente a nossa vontade. Nessa proposta de Joana, né, do crer, né, e no desejar, né? O que eu desejo, o que eu creio, né? E o querer e o crer, então, se unindo em favor dessa boa luta, que é a luta de superação de nós mesmos. E querer, já que querer é decidir, você decide no momento, no agora. Então, decidir no passado e no futuro é impossível, é uma ilusão. Decidamos agora. Muito bem, gente. Então, nós finalizamos mais um encontro desse estudo maravilhoso que a benfeitora nos propõe, e até então o próximo encontro. Um grande abraço a todos.